graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, hoje e para todos sempre. Amém. Vamos ficar de pé, meus irmãos. O autor da carta aos Hebreus, lá no capítulo 13, versículo 15, ele vai dizer: por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Pai querido e santo, obrigado por estarmos na tua casa, diante da tua presença, ó Deus, porque a tua palavra diz que aonde dois ou mais estiverem reunidos em teu nome, Pai, ali o Senhor se faz presente. E nós temos a plena convicção, ó Deus, de que o Senhor está vendo a reunião dos santos que se faz presente aqui em tua casa, nesta casa de fé, nesta casa de oração, ó Deus. E todos os que estão aqui presentes, e os que ainda vão chegar, e aqueles, ó Deus, que não podem estar aqui por motivo de trabalho, por motivo de saúde, estamos agora, ó Deus, reunidos em espírito, para louvar e bendizer o teu santo nome, para dizer, ó Deus, o quão importante é podermos ainda ter a liberdade de nos reunirmos, sem sofrermos tantas perseguições, sem sofrermos, ó Deus, influências externas, sem sofrermos constrangimentos. E só temos a te agradecer, Pai, por essa noite tão bonita, tão abençoada, e por cada um destes que estão aqui em tua casa, por cada um aqui, cada membro, que juntos formamos este corpo, ó Deus. E que o Senhor receba o nosso louvor, que o Senhor receba a nossa adoração, que o Senhor receba as palavras que vão sair dos nossos lábios, e que esse sacrifício de louvor que vai ser agora entregue a Ti, Pai, suba ao Teu trono como um aroma suave e agradável. É assim que nós te agradecemos, Pai, de forma antecipada, em nome de Cristo Jesus. E eu queria, meus irmãos, começar este culto com uma belíssima salva de palmas para Jesus. E hoje, com muita alegria, nós estamos recebendo aqui os nossos irmãos da ICNV do Cristo Redentor. E depois eu vou fazer a apresentação de um por um. Mas eles se dispuseram nessa noite a vir aqui louvar ao seu Deus. E juntos, vamos louvar com toda a alegria, meus irmãos. Irmãos, fiquem à vontade. Meus irmãos, a graça e a paz de Jesus, amém? Amém. Nós queremos aqui agradecer o convite do pastor Luciano. É um prazer enorme poder estar aqui partilhando com os irmãos do culto prestado ao nosso Deus. Nós estamos aqui com o nosso líder, o seminarista Eliaco Silvestre. Estamos também aqui com o aval do nosso pastor, o pastor Augusto. E o nosso desejo, o nosso maior desejo é glorificar o Senhor juntamente com os irmãos. Muito bom conhecê-los, que você possa celebrar o Senhor essa noite. Amém? Vamos adorar o Senhor através das canções. Aleluia! Nós somos gratos a Ti, Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, o que me faz
Louvado seja o Senhor, que pela sua cruz Ele nos trouxe a paz. Hoje já não há mais separação, hoje há paz, a reconciliação. Isso se deve à cruz, ao sacrifício de Jesus Cristo. É isso que nós vamos cantar agora. Pela cruz Ele nos chamou. Aleluia. Bendito seja o teu nome. Agora também vamos dar louvor a Deus também. Palavra
ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero que seja Glória a Jesus. Já que vai ser o último louvor dessa parte, vamos fazer o melhor louvor que nós já fizemos em nossas vidas. Aleluia! Use toda a voz, toda a força que Deus colocou no seu pulmão. E louve a Deus com toda a alegria. Glória a Deus! Feche seus olhos e me acompanhe na oração que o Senhor Jesus deixou para a sua igreja. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre.
Essa noite de quinta-feira é uma noite muito especial para a nossa igreja, porque quando nós recebemos irmãos, eu não vou dizer visitantes, porque irmão não é visita, irmão já é de casa. Então, quando nós recebemos irmãos da nossa igreja, da ICNV do Cristo, olha, eu costumo dizer isso aqui na igreja: quando família se reúne, é porque a festa se faz presente. E louvado seja Deus que nesse belíssimo momento de louvor, nós vimos como o entrosamento da família de Deus, ela se faz no mesmo momento que nós nos reunimos. Que belíssimo louvor, meus irmãos, que belíssimo louvor. Muito grato. Daqui a pouco, depois de um momento de ofertório, aí a gente vai, eu vou pedir para cada um dos irmãos se levantarem, mas, repito, esse louvor que foi trazido essa noite, certamente subiu com um aroma suave e agradável ao pé de Deus. Eu sei que o Senhor se agrada quando o seu povo o adora em espírito e em verdade. E meus irmãos, com essa mesma alegria, com essa mesma vontade de adorar, de exaltar e de bendizer o nome do Senhor, você que é membro dessa igreja, que trouxe o seu dízimo, a sua oferta, para os irmãos que são da igreja do Cristo, por favor, não se constranjam. Esse é um momento muito próprio, muito específico da nossa igreja. Mas se Deus tocar no seu coração e você quiser fazer uma oferta para a casa do Senhor, fique à vontade. Mas eu só não quero que os irmãos se constranjam, que as irmãs se constranjam, porque esse é um momento muito específico nosso. Irmão Marinho, por favor, você pode entregar os envelopes? E pela quantidade de pessoas, depois você passa recolhendo, irmão, por favor. Senão a gente atravessa aqui o meio, então. Fica à vontade, irmão. Todo o seu louvor. Vamos entoar mais um canto para o Senhor. Esse momento de ofertório, enquanto os irmãos adoram a Deus também com seus dízimos e ofertas. Aleluia. Amém. Vamos adorar o Senhor. Eu
querido e santo, te somos muito gratos pelos valores que foram trazidos aqui para a tua casa, ó Deus. Nós pedimos, Pai Santo, pela tua grande generosidade, que o Senhor multiplique esses recursos, ó Deus, para que a tua casa não seja envergonhada, para que o teu nome não seja envergonhado, ó Deus, para que nós possamos honrar com todos os nossos compromissos que estão começando esse mês, Pai. E nós já te pedimos, Deus, sabendo que o Senhor tem tomado conta de nós, o Senhor não tem deixado faltar o teto, o Senhor não tem deixado faltar o pão, o Senhor não tem deixado faltar a roupa, a saúde. Por isso, Deus, não temos palavras para agradecer a tua grande generosidade, o teu grande amor, a tua grande misericórdia sobre nossas vidas. Muito obrigado mais uma vez, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, meus irmãos. Me permitam fazer alguns pequenos avisos, meus queridos irmãos. Esse começo de mês já pagamos, graças a Deus, conta de água, conta de luz. Essas já foram. Vamos pagar agora essa última parcela dos microfones. E eu já estou pesquisando, já estou conversando com o Jair, com o Davidson. Nós já estou pesquisando uma mesa de som, aquela que eu falei para os irmãos. Uma mesa de som digital um pouquinho melhor do que essa que nós temos hoje. E tudo que nós estamos fazendo é para a honra e glória do Senhor. Para que também o nosso louvor, assim como foi hoje, e tem sido a cada culto, glorifique o nome do nosso Deus. Quero que os irmãos não se esqueçam. Tatiana está por aí? Não, né? Mas Thomas está aí, Daniel está aí. Domingo pela manhã vai ser o nosso batismo. Eu peço que os irmãos estejam aqui na igreja no mais tardar 9 horas da manhã, porque para a gente poder organizar, ter aquela última conversa antes do batismo. O pastor Abílio vai estar aqui conosco também. Então, por favor, não se atrase. Mais tardar 9 horas da manhã. Amém, gente? Mas não apenas os que vão se batizar, toda a igreja. Vamos ver os nossos irmãos reconhecerem diante do mundo que eles agora não pertencem mais ao mundo, que eles agora são inteiramente de Cristo Jesus. Portanto, toda a igreja, é importante que toda a igreja se faça presente, para que nós possamos também nos alegrar com esses nossos irmãos que vão se batizar. Em dias tão difíceis, pessoas se rendendo a Cristo, isso é um verdadeiro milagre, meus irmãos. Agora, só para que a gente não passe batido, os irmãos, aquela proposta do churrasco, quando está de pé, ou os irmãos preferem um café da manhã, já que a gente vai chegar mais cedo? O almoço. Eita, peraí. Aí, vamos jogar um palitinho para cima, quem pegar primeiro ganha. Nós vamos voltar para cá fazer almoço ainda. Já almoçando aqui, que é melhor. Almoço ou churrasco, então? Churrasco. Todos concordam, então? O Francisco já está por aí, não? Ainda não. Então, estamos certos, então, nesse churrasco. Vamos fazer igual nós fizemos da outra vez, então. Os homens trazem as carnes, as irmãs preparam aqueles alimentos, o feijão, o arroz. Aí a gente traz. Quando for amanhã, eu vou colocar no grupo da igreja. E aí a gente combina isso tudo certinho. Amém, gente? Amém. Acredito que não tenha mais nenhum aviso a fazer. Vou pedir agora, eu vou pedir para que comece a partir do nosso irmão Diácono Silvestre, que ele vá puxando os irmãos que são do Cristo Redentor. Por favor, Diácono Silvestre, vá apresentando para a nossa igreja os irmãos que estão aqui conosco, por favor. Silvestre, diácono lá da igreja Centro de Cristo. Aqui, Alex, Centro de Cristo. Fábio Pereira, Centro de Cristo. Isaías, Cristo. Aqui o nosso baterista. Baixista. Eduardo. Quase a mesma coisa. A paz dos irmãos. Alisson é diácono também na igreja. Gênison é o nosso violonista. Anthony, percussão. E o nosso irmão Pedro, ali, que é o rapaz do cavaquinho. O cavaquinho aí. Laércio ali.
Baez, tá a sua esposa, Ciane, ela está aqui já, né? Pronto, essa é a nossa turma aí do Cristo. Amém? Prazer imenso estar aqui, conhecer mais essa parcela da família do Senhor. Né? Lá no Cristo, quando o missionário esteve lá, o pastor esteve lá, fomos muito abençoados. Então, desejamos vir novamente para ser abençoado aqui novamente. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. E muito feliz com essa notícia que esse problema santo que o pastor falou, e já estão procurando lugar, né? Porque o lugar está pequeno, né? E domingo daí a prova, pessoas se batizando, isso é para a glória do louvor do Senhor. Amém? Muito obrigado, Luciano, por tudo. Fica já o convite, meu irmão, para você vir trazer uma mensagem. Amém. Vamos combinar isso aí. Vamos sim. Vamos terminar o culto. Amém. Diácono Silvestre, além de diácono, ele é seminarista também. E ele fica alternando, revezando lá com o pastor Augusto. Quem é que fica mais, Diácono? Diácono Wallace está aqui. Diácono Wallace, eu já escutei. Gênison, Diácono Guedes, Estevão também, Júlio que passou Covid para o senhor, né? Foi, 2020. Ele veio para cá com o pastor Augusto, só deu tempo de chegar em casa, o pulmão querendo travar. Isso é quase que eu não chego em casa. Ô Jesus. Júlio eu conheço desde lá do tempo da igreja do Geisel. Quando a gente assistia a aula lá, Diácono Alisson também. Era uma bênção. Foi um tempo tão bom. Eram quintas-feiras também, né, Diácono Alisson? Eram quintas-feiras. Toda quinta-feira a gente estava lá. A gente chegava na igreja às 7h30, saía 10h30, 11 horas. E era aula aplicada ali, não tinha tempo nem para internet, não tinha nem para água, era direto, era o tempo todinho. E aí o pessoal perguntava, como é que grava tanta informação? E a pergunta que eu digo até hoje, sei não, só sei que é Jesus. Meus irmãos, mais uma vez, como é que a nossa igreja recebe os nossos irmãos do Cristo, meus irmãos? Irmã Cleide, que nós já importamos do Cristo para cá, né? Será, rapaz? Será que eu vou fazer isso com o pastor Augusto? Vou não. Eu vou não. Misericórdia. Eu vou fazer isso não. Depois de toda essa alegria, e meus irmãos, é tão bom quando nós temos a alegria de receber família em nossa casa, que eu não achei outra passagem que não fosse uma passagem que se encontra na carta da alegria. Que os irmãos possam abrir as suas Bíblias no livro do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 2. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2. Aí quando você encontrar, por favor, fique de pé em reverência à palavra. Deison, você pode fazer, por favor, meu irmão, do verso 25 ao 30. Sim. Todos acharam, meus irmãos? Amém. Contudo, penso que será necessário enviar de volta a vocês Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, mensageiro que vocês enviaram para atender às minhas necessidades. Pois ele tem saudade de todos vocês e está angustiado, porque ficaram sabendo que ele esteve doente. De fato, ficou doente e quase morreu, mas Deus teve misericórdia dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, logo enviarei, para que quando o virem novamente, fiquem alegres, e eu tenha menos tristeza. E peço que vocês o recebam no Senhor, com grande alegria, e honrem homens como este, porque ele quase morreu por amor à causa de Cristo, arriscando a vida para suprir a ajuda que vocês não me podiam dar. Muito obrigado, Deus, pela leitura da tua palavra, e que Deus Santo Espírito fale aos nossos corações nessa noite,
Abre, ó Pai, a nossa mente, abre o nosso entendimento, ó Deus, e nos ajuda a entendermos esta pequena porção da Tua Palavra, e que sejamos edificados nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Carta da Alegria, porque esta é considerada a Carta da Alegria, escrita pelo apóstolo Paulo à igreja de Filipos. E, meus irmãos, como é uma grande satisfação essa reunião daqui, essa visita dos irmãos, desses homens valorosos do Cristo, alguns com suas esposas, outros com seus instrumentos musicais. Então, Deus não teria outra palavra melhor para colocar no meu coração, que não fosse essa. Porque o que é que nós encontramos aqui, meus irmãos? Mesmo Paulo estando preso em Roma, essa é uma das 4 cartas que ele escreveu quando estava lá, juntamente com a carta aos Efésios, com a carta aos Colossenses e com a carta a Filemão. Então, Paulo, mesmo estando preso, ele não se furtava a ter em sua companhia pessoas que fossem também servos de Cristo e que tivessem dispostos a servir na obra de Deus. Epafrodito é um desses homens. E o que nós vemos aqui? Que tanto Paulo quanto Epafrodito, assim como esses nossos irmãos que estão vindo hoje do Cristo, são servos de Deus, que estão preocupados não apenas consigo mesmos, mas que também têm os seus olhos voltados para o outro. Então, quando se dispõe, quando se sai de casa para servir, não apenas na sua igreja, mas na igreja de outros irmãos, isso só tem um significativo, meus irmãos, ou um significado. É que, tal qual o apóstolo Paulo, tal qual Timóteo e Epafrodito, todos nós que estamos aqui, temos os nossos olhos voltados para o outro, porque se não fosse assim, nós não seríamos servos de Cristo. E é com base na vida, ou pelo menos no exemplo de Epafrodito, que eu queria dividir essa palavra com os irmãos hoje. Porque, meus irmãos, sim, nós temos muita coisa a aprender com esse homem chamado Epafrodito. Embora o nome dele só apareça 2 vezes aqui na Bíblia. Aqui no capítulo 2, a primeira vez, no capítulo 4, a segunda vez. Depois ele não aparece mais. Mas com apenas 2 aparições desse homem, ele deixou o seu nome marcado. Não por ele mesmo, mas porque Paulo faz excelentes elogios para esse homem. Em primeiro lugar, eu queria apresentar então algumas características desse homem. Esse homem chamado Epafrodito. Primeiro, que o nome dele significa amável. Alguns vão dizer que antes era o preferido de Afrodite, mas nós preferimos entender então como sendo amável. Primeiro de tudo, meus irmãos, Epafrodito é um homem amável, um servo amável. E Paulo aqui no versículo 25 ele vai dizer: contudo, eu achei por bem enviar a vocês Epafrodito, o meu irmão. Primeira qualidade, irmão. Ele continua dizendo, Paulo continua falando aqui, ele é meu irmão, meu cooperador, ele é meu companheiro de lutas, ele também é um mensageiro, e em algumas versões, talvez seja a sua, vai dizer que ele também é um auxiliar. Se você tiver com a versão NVI, você vai perceber que ele foi enviado para atender às necessidades de Paulo. 5 qualidades, pelo menos, que Paulo relata acerca desse homem chamado Epafrodito. Primeiro, que ele é irmão. Mas é interessante, meus irmãos, que Epafrodito ele não é irmão biológico de Paulo. Epafrodito ele é um irmão na fé. E se existe um sangue que une esses 2 homens,
é o sangue de Cristo. Aleluia. E eles podem se dizer irmãos por causa do sangue de Cristo. Eles são irmãos na mesma fé. Mas não apenas isso, eles são também cooperadores. Esse homem Epafrodito, ele é um cooperador de Paulo. E essa palavra nos dá um entendimento, um sentido de que Epafrodito, ele é aquele que era também próximo a Paulo por conta do seu trabalho. Ele estava junto de Paulo, também no seu trabalho. Era outra qualidade que unia esses dois homens. Eles estavam trabalhando juntos em prol da mesma fé, em prol do mesmo Deus, em prol do mesmo Senhor e Salvador Jesus Cristo. E para que não reste dúvidas sobre o trabalho de Epafrodito, este homem, quando sai de Filipos e vai a Roma, ele percorre, meus irmãos, pouco mais de 1000 quilômetros. Era um homem que queria trabalhar, era um homem que estava disposto a colocar as duas mãos no arado. Mas além de cooperador, Epafrodito também era um companheiro de luta. E meus irmãos, quando Paulo fala sobre companheiro de lutas, é porque esses homens lutavam pela mesma fé, esses homens lutavam pelo mesmo amor a Deus, na mesma igreja, eles lutavam com as mesmas armas. E quando Paulo usa essa linguagem militar, é porque é como se eles fossem companheiros e lutassem com as mesmas armas e lutassem pela mesma batalha. É a batalha pela fé, é lutar com as mesmas armas. É Paulo dizendo: ele é um co-soldado junto comigo, companheiro ali junto para os momentos bons e os momentos ruins. Uma quarta qualidade desse homem é que ele é chamado por Paulo de um mensageiro. E Paulo, quando usa esse nome mensageiro, ele usa aqui no original a palavra apóstolo. É verdade que não como os outros 12 apóstolos de Paulo, mas no sentido de que esse homem foi enviado. Esse homem era um portador da mensagem. Ele era aquele homem de confiança da igreja de Filipos, que foi separado para levar aquela oferta a Paulo. Era um homem de extrema confiança da igreja. E por isso Paulo diz: olha, ele é um mensageiro, ele foi enviado. Uma quinta qualidade desse homem é que ele é também um auxiliar. E quando Paulo usa essa expressão auxiliar, ele está se reportando praticamente ao serviço dos sacerdotes. Paulo está dizendo, meus irmãos, para você e para mim, que esse homem Epafrodito, ele levava muito a sério o seu trabalho religioso, mas ele também levava muito a sério o ato de estar ali, servindo a Paulo, servindo a Deus e principalmente servindo a sua igreja. Ele servia com todo afinco, não apenas nas questões da fé, mas ele também servia na questão prática. Assim como ele fazia muito bem a Deus, ele também servia muito bem a Paulo. 5 qualidades, meus irmãos, 5 características boas deste homem, além do próprio significado do seu nome. E sabe o que mais me encanta aqui nesse texto? Quem foi que disse todas essas qualidades acerca de Epafrodito? Foi Paulo. Este homem, além de todas essas qualidades, nós podemos acrescentar mais um, meus irmãos, que ele é um homem extremamente modesto, um homem humilde. Talvez ele nem tenha escutado o Diácono Silvestre, aquela música de Roberto Carlos que dizia: esse cara sou eu. Muito pelo contrário, ele não puxava para si, ele não atraía para si os holofotes. Paulo foi que se encarregou de falar todas essas qualidades acerca deste homem, deste seu irmão, amigo, cooperador, deste seu companheiro de lutas. Esse homem não falou nada, ele apenas tinha a alegria de servir a Deus e dispunha todo o seu tempo para fazer aquilo para o qual ele foi separado, que era servir a Deus, servindo a igreja de Deus. E meus irmãos, essas qualidades que nós encontramos nele,
Eu sei que a ICNV do Valentina, assim como a ICNV do Cristo Redentor, também a ICNV do Geisel, nós poderíamos tranquilamente aqui começar a citar nomes, homens e mulheres valorosos e valorosas, que têm todas essas qualidades e tantas outras, que servem a Deus sem esperar nada em troca, que servem a Deus não por causa de títulos, que servem a Deus não para ser vistos pelos homens, mas que servem a Deus porque entendem que esse é o motivo pelo qual nós fomos criados, que é para glorificar o nome do Senhor e nos alegrarmos nele. E tem 3 coisas aqui, meus irmãos, que eu queria que fosse enxertada em nossa vida, na sua e na minha vida. A primeira é que, assim como esse homem chamado Epafrodito, que nós também sejamos aqueles que servem a Deus, não esperando agradar a homens. Sirva a Deus não porque você espera ser reconhecido pelo pastor. Sirva a Deus não porque você espera ser reconhecido pela liderança. Não! Faça isso para Deus. E, meus irmãos, ainda que os olhos dos homens não estejam vendo, mas Cristo está olhando tudo que nós estamos fazendo. Cada passo que nós damos, nada disso foge aos olhos do nosso Deus. Por isso, descanse o seu coração, sirva a Deus, porque você tem alegria, prazer e você se regozija nele. Sabe uma outra coisa que nós aprendemos aqui com Epafrodito? É que se Deus te deu dons e talentos, use-os em prol do reino de Deus. Há tantos irmãos aqui na igreja, nós vimos aqui o belíssimo louvor, uma voz muito bonita, instrumentos tocados com toda maestria. E, meus irmãos, esses dons, esses talentos foram nos dados por Deus para que nós sirvamos na sua casa, para que nós sirvamos na sua obra, para que nós glorifiquemos o nome de Deus com dons e talentos recebidos por Ele. Que não seja para agradar ao mundo, mas que também nós não deixemos quieto, que nós não deixemos tranquilo esse dom e talento que está guardado em nós. Aqui na nossa igreja, nós temos homens e mulheres que têm esses dons, que têm esse talento. Por exemplo, o nosso irmão Jair, para os irmãos do Cristo, daqui a uns dias ele está voltando para o nosso louvor. E terça-feira à noite nós estávamos ensaiando lá em casa. E eu fiquei encantado, meus irmãos. Porque como é que Deus capacita pessoas a tocar um certo instrumento? O nosso irmão Davidson, o noivo de Carol, também estava conosco. Alisson também estava conosco lá no carrão. Elisângela, minha esposa, lá no louvor. E eu atrapalhando. A voz não dá. Esse não foi o dom que Deus me deu. Não tem jeito. É por isso que eu não entendo. Mas nós temos aqui também nosso irmão Davidson, que tanto tem me ajudado aqui, quer seja dando aulas, quer seja lendo textos bíblicos, ou muitas vezes ligando para mim, ou conversando. E, meus irmãos, irmã Dourinha, que faz um café que é coisa de outro mundo. Todos os irmãos dessa igreja se dispuseram a servir ao Senhor. E nós sabemos que todos nós temos dons e talentos. Mas e qual é o nosso? Peça para que Deus te mostre. E com certeza Ele vai mostrar qual é o seu dom, qual é o seu talento. E a partir do momento que você descobre qual é o seu dom e o seu talento, use-o em prol do reino de Deus. Mas há uma terceira coisa aqui, meus irmãos, que também nós aprendemos com o Epafrodito. É que ele faz isso porque ele entendeu qual é o papel dele. Nós não somos chamados, meus irmãos, a ficarmos simplesmente sentados em um banco de igreja, simplesmente absorvendo como uma esponja de lavar prato que vai absorvendo água. Não, ele entendeu que não basta apenas ouvir a palavra, mas é preciso colocá-la em prática. E esse homem nos dá essa lição,
nos dá esse entendimento. Agora, uma coisinha que eu queria acrescentar aqui. Diante dos dons e talentos que Deus te deu, diante de tantos recursos que Deus capacitou a sua vida, por que muitas vezes, meus irmãos, nós simplesmente achamos que mas tem quem faça melhor do que eu, mas o irmão ele tem uma voz mais bonita que a minha, mas porque já tem tanta gente na igreja que eu não preciso me preocupar com isso. Muito pelo contrário, sirva a Deus como se fosse a maior motivação da sua vida, e com toda certeza você vai encontrar talvez aquela preguiça adormecida, talvez aquela falta de disposição, e a partir do momento que você colocar suas duas mãos no arado, você vai perceber que uma vez que nós começamos, parece que esse motor não pode mais se desligar. A gente não consegue mais parar, meus irmãos. Quer seja louvando, adorando, trabalhando, simplesmente recebendo pessoas, mas faça isso para a glória de Deus. Agora tem 2 alertas que eu queria fazer para você. E certamente, eu sei que a nossa igreja, ela não corre esse perigo, porque eu conheço os irmãos dessa igreja. Mas não permita que os seus dons e talentos façam com que você se envaideça. Não permita que os dons e talentos que Deus te deu façam com que o seu coração se torne orgulhoso, a ponto de pensar que você é melhor do que os outros, de que você faz melhor do que os outros, que se não for por causa de você, não tem culto, que se não for por causa da sua voz, não existe louvor, que se não for por causa das suas palmas, não vai ter ritmo na igreja. Não, 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 não. Quem não pode faltar no culto é Jesus Cristo. Quem não pode se fazer ausente aqui é o nosso Senhor e Salvador, aquele que é o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Esse não pode faltar. Mas não permita que os dons e talentos que Deus te deu façam com que seu coração se torne arrogante. Mas há outra alerta também. Também não enterre os seus dons e talentos. Às vezes eu estou envergonhado, pastor. Eu tenho. Não, aqui na frente, vou nada. Se o senhor quiser, eu canto daqui, mas aqui na frente eu não venho, não. Também não enterre seus dons e talentos. E também não se preocupe se os outros vão achar sua voz bonita ou feia. Olha, Deus nunca exigiu perfeição de ninguém. Ele espera que você faça o seu tudo para Ele. Mas perfeição, meus irmãos, nós só vamos alcançar na glória da eternidade. Portanto, não se preocupe se a sua palma é ritmada ou não. Não se preocupe se a sua voz é mais bonita ou não. Mas não deixe de abrir a sua boca. Não deixe de louvar ao seu Deus. Mas não tem mais não. Sirva a Deus com aquilo que você tem e com aquilo que você é. Sabe, se você perguntasse a Paulo, quem é Epafrodito? Paulo diria, mais uma vez, meus irmãos, tudo isso que eu já havia dito aqui, é meu irmão, meu cooperador, meu companheiro de lutas, é um mensageiro, é meu auxiliar, é um homem muito amável. Mas não nos preocupemos tanto com o que as pessoas vão dizer. Não preocupe não. Sabe uma segunda coisa que nós aprendemos com Epafrodito? É que esse homem, ele se angustiava, não apenas pelas coisas dele, mas era um homem que se angustiava, era um homem que se preocupava com o outro. Veja, o versículo 26, Paulo vai dizer, olha, ele, Epafrodito, está com muitas saudades dos irmãos, mas também ele se sentia muito angustiado, porque ele soube que a igreja de Filipos acabou sabendo que ele estava doente. Então, meus irmãos, percebam que pelo fato de esse homem estar a mais de 1000 quilômetros de distância, ele estava com muita saudade. Estudiosos dizem que de Filipos a Roma eram mais ou menos 6 semanas de viagem.
Agora você imagina, 6 semanas para ir, mais 6 para voltar, nada aí é o quê? 3 meses. 3 meses fora de casa, pelo menos. A saudade desse homem era grande demais. Mas quando ele soube que a igreja se sentia muito preocupada com a doença dele, então Epafrodito passou a ficar angustiado. E essa angústia era tão grande, que quando Paulo usa essa palavra angústia, é a mesma que os evangelistas se referem para quando Jesus estava lá no jardim do Getsêmani. Você pode encontrar isso, por exemplo, em Mateus capítulo 26, verso 37 e 38. Quando Jesus se sentiu profundamente angustiado. A angústia que Epafrodito sentia, meus irmãos, era muito grande, pela preocupação que ele tinha para com os membros da igreja. Era um homem diferenciado, Epafrodito. Quando esse homem se sente angustiado, meus irmãos, não era apenas pela doença dele. E olha que a doença dele era muito grave, muito grave. Porque o verso 27 vai dizer que foi uma doença que quase o matou. Paulo chega a dizer que Epafrodito não morreu porque Deus teve misericórdia dele. E não apenas dele, mas do próprio Paulo, para que Paulo não fosse acumulando tristeza sobre tristeza. Aí quando nós olhamos para essa situação, um homem que estava quase à beira da morte, ele tinha para que se preocupar com os outros? O homem estava quase morrendo, meus irmãos. Ele tinha que destinar toda a sua atenção, todo o seu cuidado, para que ele ficasse logo bem de saúde, para que ele pudesse voltar para casa. Mas ao contrário de muitos de nós, ele não pensou em si próprio. Ele estava pensando em como a igreja estava preocupada com ele. É mais ou menos a seguinte questão, meus irmãos. Epafrodito muito doente. Paulo acumulando tristezas. E aquela igreja de Filipos extremamente preocupada com Epafrodito. Aí olhamos para esse homem e percebemos que diante dessa doença terrível, alguns chegam a dizer que ele tinha sido acometido da febre romana, embora o texto não deixe claro, mas alguns estudiosos falam sobre isso. Mas ao bem da verdade, meus irmãos, é que ele não se preocupa consigo, preocupa-se com a sua igreja. Ele não preocupa-se com o seu bem-estar, mas ele se preocupa em poder continuar servindo a Paulo e servindo a sua igreja. Ele não se preocupa em apenas ficar bom, mas ele queria tranquilizar o coração, talvez dos seus familiares e dos seus irmãos em Cristo lá na igreja de Filipos. Aí quando nós olhamos para a nossa realidade, Diácono Alisson, quando um membro da nossa família adoece, qual é o primeiro sentimento que vem em nossa mente e em nosso coração, meus irmãos? Preocupação é a primeira delas. Esse período de pandemia fez com que eu passasse algumas horas ligando para cada membro da igreja, quando dizia: eita, a covarde me pegou. E era aquela preocupação, meus irmãos, porque quando é uma doença grave como essa, a gente pensa logo que pode chegar a fins de morrer. Graças a Deus, nessa igreja ninguém se perdeu por conta da Covid, graças a Deus. Mas é verdade que nós perdemos pessoas queridas, nós perdemos familiares, nós perdemos pessoas muito próximas a nós. E isso traz para o nosso coração uma profunda tristeza. E o que nós precisamos fazer? O exemplo que ele nos dá. Tristeza faz parte, meus irmãos. Nós precisamos é confiar em Deus. Porque se tem alguém que pode curar um doente, se tem alguém que pode fazer um enfermo se recuperar, é Jesus Cristo. Confie no seu Deus, porque para Deus nada é impossível. Eu
Eu sei que você deve ter algum parente doente nessa noite. Não deixe de orar para ele. Não deixe de colocá-lo nas mãos de Cristo. Porque além de ele ser o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, nós também podemos chamá-lo tranquilamente de um médico dos médicos. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para você nessa noite. Qual foi a última vez, meus irmãos, que vocês se preocuparam ou que vocês ficaram angustiados com um irmão seu em Cristo? Qual foi a última vez que você chorou pelo sofrimento, pela doença, pela dificuldade do seu irmão? Porque se a resposta é, pastor, eu até choro, eu choro de alegria quando a gente se reúne, eu choro de raiva quando me perturba muito. Mas a questão aqui, meus irmãos, é qual foi a última vez que você chorou pelo sofrimento do seu irmão? E quando você sabe que o seu irmão está passando por momentos de muita dificuldade, qual é a nossa reação? É fazer uma visita? É pelo menos fazer uma ligação, uma chamada de WhatsApp? Ou pelo menos dizer, olha, mandar aquela mensagenzinha de texto, de áudio, eu estou orando por você, eu estou aqui intercedendo por você, eu estou aqui de joelhos dobrados, clamando para que Deus ouça a minha oração e derrame cura sobre a sua vida, e traga paz para o seu casamento, e traga os seus filhos de volta para os caminhos do Senhor. Sabe, meus irmãos, quando nós que somos família de Cristo, quando nós que fomos unidos pelo sangue de Cristo, perdemos essa capacidade de orarmos e intercedermos pelo sofrimento do nosso irmão, é porque o nosso coração talvez esteja passando por um processo de endurecimento. Qual foi a última vez que você visitou um irmão seu somente para dizer, olha, eu vim orar por você hoje? Eu tenho certeza, Diácono Silvestre, que se um membro da Igreja do Cristo chegar, Diácono, eu vim aqui só para orar pelo Senhor, vai me desmontar, vai deixar talvez você sem reação, se é que isso não já aconteceu. Mas qual foi a última vez que nós fizemos isso? Igreja do Cristo, qual foi a última vez que você fez uma visita a pastor Augusto, somente para dizer, pastor, eu vinha passando aqui, mas Deus me trouxe aqui porque eu queria orar pela sua vida, eu queria orar pela vida da sua esposa, eu queria orar pelo seu casamento, pelo seu ministério, pela igreja que o Senhor pastoreia. E isso também se aplica, meus irmãos, à igreja do Valentina. Qual foi a última vez que você fez uma ligação? Pastor, eu liguei só para dizer que eu estou orando pelo Senhor. Ou melhor, qual foi a última vez que você parou um tempinho para orar pela sua igreja? Para pedir que Deus traga aquelas ovelhas que estão desgarradas agora para voltar aos caminhos do Senhor, e para que elas encontrem o caminho dessa igreja, para que elas possam ouvir o verdadeiro Evangelho, aquele Evangelho que é Ele que tem o poder para a salvação. Qual foi a última vez que nós intercedemos pela nossa igreja, meus irmãos, que tem sofrido tanta perseguição, que tem sofrido muitos pastores que têm sofrido baixas, membros que simplesmente sumiram? Qual foi a última vez que nós fizemos isso? Eu faço isso todo dia, pastor. Amém, glória a Deus. Mas se você não faz, crie esse hábito. Ore pelos seus irmãos, ore pela sua igreja, ore também pelo seu pastor, além, é claro, de orar pela sua vida, porque não é que nós tenhamos que deixar de tomar conta de nós mesmos, não. O próprio Paulo disse a Timóteo, olha Timóteo, cuida do teu estômago aí, não toma só água não, toma de vez em quando um cálice de vinho aí para trazer uma melhoria aí para o teu estômago aí. A questão, meus irmãos, é que nós somos chamados
a sermos aqueles que temos nossos olhos também voltados para o outro, preocupados com o sofrimento do outro, assim como nós estamos fazendo ultimamente aqui com o nosso irmão Jair, pedindo a Deus que nós possamos ajudá-lo do jeito que nós estamos fazendo, assim como tantos outros membros da nossa igreja, e muitas vezes, e a igreja sabe disso, vez por outra, o telefone toca, e eu sempre digo, olha, liguei só para dizer que eu parei os estudos aqui para orar pela sua vida. Isso não é nenhum favor não, meus irmãos, mas nós como família que somos de Cristo, precisamos ser aqueles que têm também os nossos olhos voltados para o nosso irmão, para o nosso próximo, especialmente para os nossos irmãos da fé. E finalmente, meus irmãos, há uma última qualidade de Epafrodito que eu queria compartilhar com os irmãos nessa noite. É que esse homem, ele se desprendeu até mesmo da sua própria vida. Ele arriscou a sua vida em detrimento de servir a Deus, servindo a igreja dele. Versos 29 e 30 desse, por favor, irmão. E peço que vocês o recebam no Senhor com grande alegria e honrem homens como este, porque ele quase morreu por amor à causa de Cristo, arriscando sua vida para suprir e ajudar a ajuda que vocês não me podiam dar. Percebam que esse homem se desprendeu, meus irmãos, até mesmo da sua vida, para colocá-la em prol do reino de Deus. Ele se disponibilizou a ser aquele que estava atendendo às necessidades de Paulo. Não sei se é a pilha aqui do microfone. Ele disponibilizou a sua vida para servir a Paulo, a servir a sua igreja. Eu acho que é. Pegar isso. Isso. Sai com isso mesmo. Ele disponibilizou a sua vida para servir na obra de Deus. Percebam, meus irmãos, que Paulo usa uma expressão aqui, que ele arriscou a sua própria vida. E essa palavra que Paulo usa aqui, ele arriscou a sua própria vida. Ali na Grécia Antiga, existiam aquelas pessoas que arriscavam tudo o que tinha em uma única jogada de dados. Um outro significado que nós podemos ter aqui nessa noite é que estudiosos dizem que o significado dessa palavra também pode ser que tinham homens que eram os visitadores de pessoas doentes. Pessoas doentes que tinham aquelas doenças extremamente contagiosas. E esses visitadores, eles não se preocupavam com a sua própria saúde, mas eles iam prestar um atendimento, eles iam visitar aquelas pessoas que estavam muito doentes, mesmo que corressem o risco de se contaminarem ou de contraírem aquele tipo de doença. Epafrodito, meus irmãos, ele arriscava a sua própria vida para poder servir a Deus. Ele arriscou, por exemplo, a sua vida quando ele fez essa viagem de Filipos a Roma, percorrendo mais de 1000 quilômetros. Epafrodito, ele arrisca a sua vida prestando atendimentos a um homem que estava preso, o apóstolo Paulo. Epafrodito também arrisca a sua vida servindo no reino de Deus, levando aquela oferta que a igreja de Filipos mandou ao apóstolo Paulo, não se preocupando consigo próprio, mas colocando em primeiro lugar o reino de Deus. Esse foi o exemplo de Epafrodito, que arriscou a sua própria vida em detrimento de servir a Deus. Exemplo bonito, meus irmãos. Mas percebam que não foi apenas Epafrodito que arriscou a sua própria vida,
Nós observamos aqui nesse mesmo capítulo 2, que Timóteo também foi um desses homens que arriscaram as suas próprias vidas. Verso 19 vai dizer que Paulo queria mandar Timóteo. É verdade que ele mandou também depois Epafrodito, mas Timóteo também foi enviado a Filipos. Esse homem, Timóteo, também não preocupou-se com a sua vida. Ele também arriscou a sua vida. O próprio Paulo, aqui no versículo 17, vai dizer que ele derramou-se como aquelas bebidas que eram derramadas por cima do sacrifício. Outras versões vai dizer que ele foi entregue como libação. Era aquele vinho ou aquele azeite que era derramado ali por cima do holocausto. E Paulo está dizendo, olha, eu faço isso com grande alegria. Mas talvez, meus irmãos, o maior exemplo, Laércio, que nós encontramos aqui, é o exemplo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Ele não apenas arriscou a sua vida, mas Ele entregou a sua própria vida por outros, por você e por mim. Percebam que Ele não apenas arriscou, mas Ele entregou a sua própria vida pela sua noiva, pela igreja, por aqueles pelos quais Ele comprou com o seu sangue. E o que Paulo vai dizer aqui no versículo 5, olha, irmãos, tenham em vocês o mesmo sentimento que existe em Cristo Jesus, que sendo Deus, Ele não apegou-se ao fato de ser Deus, mas Ele esvaziou-se a si mesmo, e vindo a ser servo, Ele fez-se semelhante a homem, e humilhou-se, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele entregou a sua própria vida, para que você e eu hoje tenhamos vida, e vida em abundância. Percebam que o nosso exemplo maior é o exemplo de Jesus Cristo, que entregou-se a si mesmo, que não preocupou-se com a sua própria vida, mas que arriscou totalmente, a ponto de entregá-la por pessoas que não eram merecedores deste grande amor. Que nessa noite, meus irmãos, que sejamos como aquela igreja de Filipos, quando Paulo disse: recebam este homem com toda a honra. Que todos os Epafroditos que existem nessa igreja, homens e mulheres, que aprendamos com o exemplo deste Epafrodito que foi descrito aqui na carta de Paulo aos Filipenses. Que essas qualidades que foram encontradas nele também sejam encontradas em nós. Não que essas palavras saiam das nossas bocas, mas que pessoas possam dizer de nós que nós somos seus irmãos, que nós somos seus cooperadores, que nós somos seus companheiros de luta, que nós somos auxiliares, mensageiros do Evangelho que tem o poder para a salvação. Que não haja orgulho em nossos corações, que não haja vaidade, soberba em nossos corações. Que sejamos também aqueles que, assim como Epafrodito, ele preocupava-se mais com o outro do que consigo próprio. É ser aquele irmão que, quando olha para o seu irmão que está do lado, às vezes só pelo olhar ele já entende, ou ela já entende, e pergunta: o que é que eu posso fazer por você, meu irmão? O que é que eu posso fazer por você, minha irmã? Ou às vezes, como eu faço isso, às vezes pelo tom de voz, dá para a gente perceber quando alguém não está bem. E não custa nada nós chegarmos para essa pessoa e dizermos: deixa pelo menos eu orar por você, deixa pelo menos eu interceder a Deus por você, deixa pelo menos eu fazer aqui uma imposição de mãos sobre você e pedir a Deus que atenda o desejo do teu coração.
E que nós sejamos também, meus irmãos, aqueles servos de Deus que arriscam as suas vidas em prol do reino de Deus. É bem verdade que hoje nós não precisamos fazer jornadas como aquela de Filipos a Roma. Basta do Cristo por Valentina. E já está de bom tamanho. Já valeu demais. Não são mais de 1000 quilômetros. Dá mais ou menos uns 10 a 12, 13. Acho que uns 15 no máximo, né? Não precisa percorrer mais de 1000. Mas que você tenha esse desejo, essa alegria no coração de colocar os seus dons e talentos em favor e em benefício do reino de Deus. Essa era a palavra, meus irmãos, que eu tinha e que Deus colocou no meu coração nessa noite, em forma também de agradecimento aos irmãos do Cristo que se fazem presentes nessa noite, mas também por cada um dos membros da nossa igreja que saíram de casa com um único objetivo: de louvar e bendizer e cultuar ao nosso Deus.